na sequência das aulas de termoquímica, a gente tem um carro-chefe aí que tem que ser aprendido, que é a lei de Reis. A lei de Reis é você calcular o ΔH usando equações que você já tem o ΔH. Então veja, essa equação que você está vendo, ela não tem o ΔH, eu não sei quanto é. Eu não faço ideia de quanto que ela absorveu ou ela liberou de energia. Mas como é que eu vou calcular? Como é que eu faço para calcular esse ΔH? Aí eu leio a questão e tento entender se ele me deu energia de ligação química, se ele me deu entalpia de formação ou se ele me deu equações com deltas H. Se ele me deu equações com deltas H, aí eu já desconfio. Vou fazer por lei de Reis. Mas como é que eu faço isso? O que é essa lei de Reis? É você, na verdade, pensar que essas equações podem ser somadas, multiplicadas. Elas podem, na verdade, e são usadas para encontrar a que você não tem, porque todas essas substâncias que você precisa estão nelas. Observem, gente, ó, C2H2, eu estou encontrando aqui. Tá vendo? C6H6, eu estou encontrando também. Então, eu encontro as substâncias que eu preciso nas equações que eu tenho de deltas H. Aí, o que foi que Reis pensou? Bom, se eu encontrar as substâncias que eu preciso nas equações, eu trabalho com as equações para poder calcular o ΔH. Mas como assim, Helena? Ele vai trabalhar com as equações? Vamos lá. Eu tenho C2H2, tá? Nos reagentes, como eu quero. Só que o que eu quero tem 3 mols. Se o que eu quero tem 3 mols, essa primeira equação, ela vai ter que ser multiplicada por 3. Por quê? Porque aqui só tem 1 mol. Aqui, ó, você está vendo o coeficiente apenas como 1. Quando não tem número nenhum, é como se fosse 1. E você precisa de 3. Então, essa primeira equação, você vai multiplicar por 3. Vai multiplicar toda a equação por 3, inclusive o ΔH. A gente daqui a pouquinho faz isso, tá? Mas vai ser assim, 3, vai multiplicar por 3, vai multiplicar por 3, vai multiplicar por 3, inclusive o ΔH. E aí, quando a gente faz isso, a gente está fazendo com que fique 3 de C2H2. E o C6H6? O C6H6 está nos produtos. E o C6H6 aqui está nos reagentes. Então, o que é que você vai ter que fazer com essa segunda equação? Você vai ter que inverter. O que é produto vai passar a ser reagente. E o que é reagente vai passar a ser produto. Vamos fazer isso? Observem, ó. 3 vezes 1, 3. Tá? 3. 3 vezes 5 meios. 3 vezes 5 vai dar 15. 15 meios. 3 vezes 2, 6. Então, aqui, ó, vai ser 6. 3 vezes 1, que é como se fosse 1 aqui, vai aparecer 3. E o ΔH? Você vai multiplicar por 3. Então, o seu ΔH não vai ser mais menos 310. O seu ΔH vai ser 3 vezes menos 310, que vai dar menos 930, tá? Vai ser multiplicado por 3. Então, veja que eu fiz com toda a equação e o ΔH. E o que é que eu faço agora para resolver o problema aqui do benzeno, do C6H6? Eu preciso de C6H6 depois da seta. Preciso dele nos produtos. E o que eu tenho é C6H6 nos reagentes. Então, a gente vai inverter, né? Se a gente vai inverter, eu vou escrever de novo a equação, mas de forma invertida. Então, 6CO2 mais 3H2O, dando C6H6 mais 15 meios de O2. E já que eu inverti a equação, eu tenho que inverter o sinal do ΔH. O sinal que era negativo vai passar a ser positivo, 780 quilocalorias por mol. Então, veja, já trabalhei as equações. Eu já tenho 3C2H2 e tenho C6H6 no local que eu quero. E o que eu faço agora? Eu somo. Eu vou somar as equações. Vou somar as equações que eu estou trabalhando. Então, essa daqui a gente não vai ter mais, né? Eu vou fazer assim, ó, só para lembrar que a gente já não vai ter mais porque a gente inverteu. A gente inverteu. Ela está aqui embaixo. E, na verdade, o que eu vou fazer é somar essa primeira
com essa que nós invertemos. E quando eu somo, veja que tem 6 CO2 depois da seta e tem 6 CO2 antes da seta. Você elimina. Porque produziu 6, mas consumiu 6, você elimina. Tem 3 H2O depois da seta, tem 3 H2O antes da seta, você elimina. Tem 15,5 de O2 nos reagentes, tem 15,5 de O2 nos produtos, você elimina. E o que foi que sobrou? Quando a gente elimina aqui, 15,5 de O2, 15,5 de O2. O que foi que sobrou? Sobrou 3 C2H2, sobrou isso aqui. Não, tá vendo? Não tem mais nada disso. Aqui a gente não está usando, a gente está usando aqui, nós invertemos. Não sobrou nada nos reagentes, mas sobrou nos produtos. Sobrou C6H6. Então, 3 C2H2 dando C6H6. E já que eu somei as equações e deu a que eu queria, o ΔH é uma soma. É uma soma porque você somou equações. Então, você está somando ΔH. E essa soma vai ser este valor aqui, que é 3 vezes menos 310, que vai dar menos 930 quilocalorias, menos 930 mais 780, que é esse valor aqui, né? Esse aqui a gente não está usando, a gente está usando esse daqui de baixo, menos 930 mais 780. Quando fizer essa conta, vai ser o valor da sua resposta. Esse valor vai dar negativo, tá vendo? Porque 930 é maior do que 780 e o resultado é exatamente a sua resposta. Veja, o que é um ΔH sendo calculado por lei de Reis? É você trabalhar com as equações como na matemática. Se você multiplicar 1 por 3, tem que multiplicar tudo. Se você inverter, você inverte o sinal. E você soma as equações e, por isso, o seu ΔH vai ser uma soma e não um H dos produtos menos um H dos reagentes. E sim uma soma, porque você está somando equações. Lei de Reis se aprende treinando. Então, a gente fez essa questão. Nós vamos fazer agora uma segunda questão para ver se vocês entenderam. Vamos fazer um segundo exemplo da Lei de Reis. Veja essa questão. Qual o valor do ΔH na transformação de água líquida, pense um pouquinho, da água líquida passando para água vapor. Antes de você calcular, pense um pouco no que você está fazendo. Tente entender o que ele está te pedindo. Imagine uma água líquida passando para vapor. Digamos, estou toda suada, meu corpo está todo cheio de suor, cheio de água também, porque o suor é água, né? E ele vai evaporar, ele vai passar para a fase de vapor. Quanto de energia essa água vai ter que absorver para poder evaporar, para poder passar, as moléculas se afastarem e ela passar para a fase de vapor. Então essa transformação a gente vê o tempo inteiro. A gente vê quando o suor evapora, quando a gente bota uma água no fogo ou deixa ela quietinha, que ela já vai também evaporando. Então o que a questão está perguntando é qual o valor? Qual o valor de energia? Qual o valor do ΔH na transformação de água líquida em água a vapor? Né? Nessa evaporação, qual o valor do ΔH? Então a primeira coisa que você tem que perceber é que ele não te deu a equação. Você está lendo, mas ele não te deu a equação, é você quem tem que montar a equação. A segunda coisa é que não é o valor apenas do ΔH, é o valor quando 2 mols de água líquida se transforma em vapor. Então, eu quero fazer essa questão com vocês entendendo isso. Primeiro, que ele não deu a equação que você está procurando, é você quem tem que montar. E segundo, que não é assim, cálculo ΔH da reação. Não, foi cálculo ΔH para 2 mols. Então, a gente tem que prestar bem atenção nisso. Então, primeiro passo, qual é a equação que eu vou trabalhar? Qual é a equação procurada? Então, como que eu vou representar essa equação? Eu vou representar H2O líquido passando para H2O vapor, né? Para H2O vapor. H2O no estado gasoso, né? Então, H2O líquido passando para H2O vapor. E esse ΔH eu não sei quanto é. Só que eu tenho que prestar atenção, porque do jeitinho que eu escrevi, eu só tenho 1 mol. E aí eu faço o ΔH para 1 mol e depois eu faço uma regrinha de 3.
Se para 1 mol eu sei que absorveu tanto, para 2 mols, entendem? Então eu tenho que prestar atenção, porque o que eu vou calcular é para 1 mol. E aí o que eu faço? Eu vou tentar entender o que eu tenho para calcular esse ΔH. Eu tenho energia de ligação? Eu tenho formação? O que eu tenho? Eu tenho 2 equações com seus ΔH. Então, se eu já tenho 2 equações com os ΔH, e nessas equações eu encontro o que eu quero, observe que aqui tem água líquida e que aqui tem água gasosa, água no estado de vapor, né? Então, se eu encontro o que eu quero nas equações, eu já sei, lei de Hess, e vou trabalhar com essas equações. Por exemplo, água líquida, onde eu encontro? Eu encontro na segunda. Na segunda tem água líquida, mas a água que eu encontrei, sabe, gente, está nos produtos. Olha ela aqui, ó. E a água que eu preciso está nos reagentes. Então, eu pego essa equação, que eu vou chamar de equação 2, e vou inverter. E quando eu inverto, eu passo a ter H2O líquido, dando H2 gasoso, mais 1/2 de O2 gasoso. E se eu invertir, eu tenho que inverter o sinal do ΔH. Então, se o sinal do ΔH era menos, passa a ser mais 280 kJ aqui, ó, por mol, tá? Então, já resolvi o problema da água líquida, já tenho água líquida onde eu quero. Agora eu vou resolver o problema da água vapor. Onde é que eu tenho água vapor? Onde é que eu tenho água no estado gasoso? Eu tenho na primeira. Eita, na primeira, já no local que eu quero. Eu quero nos produtos, eu tenho nos produtos. Que massa, faço mais nada, só escrevo. Aí vou escrever, ó, H2 gasoso mais 1/2 de O2 gasoso, dando água líquida. Oh, que água líquida? Água vapor, né? Água gasosa, água vapor. É essa equação aqui, ó. H2 gasoso mais 1/2 O2 gasoso, dando água gasosa. Como eu não fiz nada na equação, eu mantenho o ΔH. Então, o ΔH era menos 240 e vai continuar sendo menos 240. O que a gente vai fazer agora? A gente vai somar. A gente vai somar as equações e, consequentemente, somar os ΔH. Aí, observem que eu posso cortar, ó, hidrogênio gasoso com hidrogênio gasoso. Um está nos produtos, o outro está nos reagentes. Oxigênio gasoso. Um está nos produtos, o outro está nos reagentes. O que foi que sobrou? Sobrou o que eu queria. Sobrou água líquida e sobrou água vapor. Exatamente o que eu queria. E se sobrou o que eu queria, o ΔH é só somar. Somar mais 280 com menos 240. É uma soma. É só somar. Mais 280 com menos 240. Quando eu fizer essa soma, vai resultar em mais 40 kJ por mol. Helena, já é a resposta? Não. Por que não é a resposta? Porque você está calculando para 2 mols. Você quer para 2 mols. E o que você encontrou não foi para 2 mols. O que você encontrou foi para quanto? Para 1 mol. Então, para 1 mol, nós encontramos o valor dessa soma. E o valor dessa soma deu mais 40 kJ por mol. Tá? O valor dessa soma deu mais 40 kJ por mol. Não é a resposta. Por que não, Helena? Porque tudo que você calculou foi para 1 mol. Olha aqui, ó. 1 mol, 1 mol, 1 mol. 1 mol absorveu 40 kJ por mol, tá? E 2 mols absorveria quanto? X. Então, para que acontecesse essa transformação, teve que ter uma absorção, olha o sinal de mais, uma absorção de 40 kJ. Mas estaria sendo a resposta se fosse para a reação que eu estou calculando. Só que o problema disse que era para 2 mols. Então, 1 mol, 40 kJ, 2 mols, X. 2 mols, o dobro, né? Dobro de 40, 80. Então, o resultado dessa questão seria 80 kJ. Então, vamos lá, vamos recapitular. O que foi que eu estou chamando a atenção de vocês nesse segundo exemplo? Que nem sempre vem a equação, que você vai ter que saber escrever. E segundo, que nem sempre a resposta vai ser já o ΔH. Você tem que prestar atenção. Se é para 1 mol, para 2 mols, para 20 gramas, para 30 gramas, e arrumar lá no finalzinho
ou por estequiometria, ou por regra de 3, de alguma forma você vai ter que perceber e resolver. Vou colocar no grupo do Telegram uma lista completa de exercícios para vocês de termoquímica, comentada, já passo a passo, sabe, discutida, para vocês treinarem e verem se o que vocês fizeram tem coerência, não tem coerência, tá? Se comunica comigo, me acha no Instagram, helena.bonaparte, escreve lá no direct a dúvida que você tem. Quero conhecer você, que está frequentando, que está assistindo, quero saber se está sendo útil, se não está sendo útil. Fico tão feliz quando eu tenho esse retorno. Me ache, me encontre. E o curso FIC também. Lá no Instagram tem @cursofic. Muito obrigada, viu? Fica colada comigo.